Olá pessoal, retornamos, vamos aqui dar continuidade. Hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre a parte de equações exponenciais. Na aula passada a gente viu a definição de função exponencial, vimos até como é que ficaria a questão do gráfico, e na aula de hoje nós vamos apresentar as equações, que é justamente uma parte bem importante desse conhecimento, que são as equações exponenciais. Então vamos começar. O que é uma equação exponencial? É o primeiro conceito que nós devemos ter em mente. O que é uma equação exponencial? Então, são equações que apresentam a incógnita como expoente. Então, quando a incógnita está no expoente, nós temos então uma equação exponencial. Por exemplo, 11 elevado a x menos 2 igual a 1. Notem que o x, a variável, a incógnita, ela está no expoente. 3 elevado a x vezes x mais 2 igual a 27. Também nós temos aqui, olha, a nossa incógnita, o x, no expoente. Eu também poderia escrever isso aqui como assim, ó, x ao quadrado mais 2x. Não teria problema nenhum, ok? X ao quadrado mais 2x. 3 elevado a x ao quadrado mais 2x igual a 27. É a mesma coisa. Continuando aqui. 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 36. É outra equação exponencial. Então, essas são equações exponenciais. A resolução de equações exponenciais, ela requer que a gente tenha um bom conhecimento das propriedades de potenciação e que a gente utilize alguns artifícios matemáticos, artifícios algébricos, para poder a gente conseguir resolver essas equações. Então, para a gente compreender bem esses conceitos, nós vamos abordar duas técnicas de resolução aqui. Tem dois processos bem simples para resolver equações exponenciais. Então, resolve a maioria das equações exponenciais e outras partes nós vamos vendo no decorrer do nosso curso. Então nós vamos utilizar os dois processos que nós vamos utilizar. Um é a redução a uma base comum. Então, nós vamos pegar a equação exponencial e tentar converter ela para uma mesma base. A base que uma potência ela tem a base e tem o expoente. Então, nós vamos tentar chegar a todos com a base comum. E o outro é o método de substituição de variável. Nós vamos pegar uma expressão que tem um expoente, uma potência, né? E essa estrutura algébrica de exponencial nós vamos substituir por uma variável comum. Então, esse é um outro processo bem simples também. Então, vamos lá. O primeiro processo, redução a uma base comum. Ou seja, o nosso objetivo dentro da equação é fazer as bases serem iguais. Então, por exemplo, a gente sabe que se eu tenho a elevado a x igual a elevado a y, então, se o a elevado a x é igual a elevado a y, notem que as bases são iguais. Então, o que é que eu tenho? X igual a y. Por quê? Se as bases são as mesmas, não é? Notem o seguinte, se as bases são iguais, e eu estou tratando de uma igualdade, então meus expoentes também têm que ser iguais. Então, o processo de redução a uma base comum trabalha justamente essa ideia. Se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Então, se eu trabalho com uma potência aqui ao lado esquerdo, o primeiro membro da equação, e do segundo membro também a mesma base, então eu posso pegar apenas os expoentes e igualar, ok? Então, é esse o princípio que nós vamos utilizar. Então, vamos lá, primeiro exemplo. Resolver a equação 11 elevado a x menos 2 igual a 1. Vamos lá, solução. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos encontrar bases iguais para equações. 11 elevado a x menos 2 igual a 1. Notem que do lado
no primeiro membro, do lado esquerdo da igualdade, nós temos a base 11, o expoente x menos 2. Do lado direito, nós temos apenas o número 1, e o expoente também, no caso, 1. Então, mas é importante que a gente lembre que 11 elevado a 0 é igual a 1, certo? 11 elevado a 0 é 1. Desse modo, o que é que eu tenho? Eu tenho a equação 11 elevado a x menos 2 igual a 1. Então, vai ficar o 1, eu vou substituir por 11 elevado a 0. Então, minha equação vai ficar 11 elevado a x menos 2 igual a 11 elevado a 0. Portanto, eu tenho agora as bases iguais, né? Ora, a minha base do lado direito da igualdade é 11 e a base do lado esquerdo da igualdade também é 11. Então, se as bases são iguais, os meus expoentes também são iguais. Logo, se 11 elevado a x menos 2 é igual a 11 elevado a 0, então x menos 2 tem que ser igual a 0. Resolvendo, x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Então, a nossa solução é 2. Então, esse é o primeiro passo, fazer as bases serem iguais. Quando as bases são iguais, só faço pegar os expoentes iguais e resolvo uma equação simples. Okay? Então, vamos para o nosso segundo processo. Resolver a equação 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 36. Para essa equação, vamos lembrar dos conceitos de potência, certo? É importante que a gente lembre desses conceitos de propriedades de potenciação. Então, as duas propriedades principais são aquelas, conserva a base, aliás, produto de potência de bases iguais, a gente mantém a base e adiciona os expoentes. Quociente de potências de bases iguais, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, esses dois conceitos. Notem que essa estrutura aqui, que está escrita aqui, isso aqui é uma adição de expoentes. Então, isso aqui é um produto de potência com bases iguais, certo? Mantive a base, somei os expoentes, ok? Simples assim. Então, visto isso, eu posso fazer isso para essa estrutura e para essa outra estrutura também. 2 elevado a x menos 1 é igual a 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Ou seja, é um quociente, né? Subtração. O que é a divisão de potência com bases iguais? Mantém a base, subtrai os expoentes. Né? O que é um produto de potência com base igual? Mantém a base, soma os expoentes. Então, vamos utilizar esse artifício para essa resolução. Sendo assim, olha como é que vai ficar a nossa equação. Nossa equação vai ficar assim, ó. Ao invés de eu escrever 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x igual a 36, essa equação implica que o 2 elevado a x menos 1, ele é 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1. E o 2 elevado a x mais 2, ele é 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, né? Nós fizemos apenas isso. Essa parte verde aqui é um quociente, é uma divisão de potências com bases iguais. E essa parte vermelha é um produto de potências com bases iguais. Então, fizemos apenas a conversão. Continuando o processo, notem que 2 elevado a 1 é 2 e 2 ao quadrado é 4. Né? Resolvendo bem simples. Então, nossa equação vai ficar 2 elevado a x sobre 2 mais 4 vezes 2 elevado a x, que é igual a 36, certo? Então, continuando a isso, eu vou substituir agora 2 elevado a x por uma variável, por uma letra qualquer. No nosso caso aqui, eu escolhi a letra n. Então, onde tiver o 2 elevado a x, eu vou botar n. E aí, nossa equação vai ficar assim, 2 elevado a x sobre 2, não é isso? Mais 4 vezes 2 elevado a x, que é igual a 36. Ela vai ficar, 2 elevado a x, eu estou substituindo por n. Então, observe que eu estou fazendo esse processo aqui, de substituição. 2 elevado a x eu estou trocando por n. Então, aqui tinha um 2 elevado a x, eu botei um n. Aqui tinha um 2 elevado a x, eu coloquei um n. Então, nós temos n sobre 2 mais 4n igual a 36. Então, nossa equação vai ficar do seguinte modo. N sobre 2 mais 4n igual a 36. Então, tirando o MMC, que é 2, então vai ficar n mais 8n igual a 72. Então, elimina-se o denominador. Então, 8n
mais n dá 9n igual a 72. 9n igual a 72 implica que meu n é igual a 8. Então, resolvi a equação? É óbvio que não. Nossa equação, a gente procura encontrar o valor de x. Eu encontrei apenas o valor de n. Então, volto lá para substituir. Eu fiz a substituição desse modo. Ó. 2 elevado a x igual a n. Então, 2 elevado a x tem que ser igual a 8. Eu sei que 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Então, bases iguais, expoentes iguais. Implica que meu x é igual a 3. Ok? Então, esse é o processo de substituição de variável. Né? Então, é um artifício que a gente faz para resolver equações exponenciais. Né? Então, no final, você sempre cai no método de redução à base comum. Então, esses dois métodos são os principais métodos para resolver uma equação exponencial. Então, obrigado aí, bons estudos. Então, nós vamos estar postando uma lista de materiais para vocês. É importante lembrar que nós também vamos estar colocando algumas aulas, pessoal, extras aí para poder compor a carga horária, ok? Então, às vezes, aos sábados, mas nós vamos estar avisando, ok? Vamos estar postando aula aos sábados e vamos estar avisando. Obrigado, bons estudos.